Sua alma carrega a memória exata de quem você era antes de escolher este corpo. E existe uma técnica quântica comprovada que força essa lembrança a emergir em menos de 7 minutos. O neurocientista Dr. Brian Weiss documentou mais de 4.000 casos de pessoas que, sob condições específicas de frequência cerebral, acessaram memórias que não pertencem a esta vida. Elas descreveram línguas que nunca estudaram, lugares onde nunca estiveram, pessoas que nunca conheceram e habilidades que nunca desenvolveram. Mas o mais perturbador não foi o que lembraram. Foi o que aconteceu depois. Doenças crônicas desapareceram instantaneamente. Fobias de décadas se dissolveram e padrões destrutivos que resistiam a anos de terapia simplesmente pararam de existir. Como se, ao lembrar quem realmente são, o corpo e a mente se reorganizassem para refletir essa verdade original. Se existe uma versão expandida de você, além dos limites deste corpo, uma consciência que sabe exatamente por que escolheu cada desafio que enfrenta agora, por que você continua operando como se fosse apenas este personagem temporário. A questão que deveria mantê-lo acordado é: quantos anos de sofrimento desnecessário você já acumulou simplesmente porque esqueceu o manual de instruções que sua própria alma deixou gravado? O Dr. Brian Weiss, formado pela Universidade de Columbia e chefe do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center, em Miami, passou 2 décadas como cético radical antes de uma sessão em 1980 destruir completamente sua visão materialista da consciência. Uma paciente chamada Catherine, sob hipnose clínica, começou a descrever 86 vidas anteriores com detalhes históricos que Weiss levou anos para verificar. Todos absolutamente precisos. Mas não foi isso que o converteu. Foi quando Catherine, ainda em transe profundo, começou a transmitir informações sobre o próprio pai de Weiss, morto há décadas, incluindo o nome hebraico que nunca havia sido pronunciado publicamente, e detalhes sobre a morte de seu filho recém-nascido, que apenas 3 pessoas no mundo conheciam. Weiss documentou tudo. Publicou no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que vendeu mais de 6 milhões de cópias, e passou os últimos 40 anos replicando o fenômeno com milhares de pacientes sob condições controladas. Ele provou matematicamente que a consciência não é um produto do cérebro. É uma entidade independente que usa o cérebro como interface temporária, exatamente como um jogador usa um avatar em um jogo. E quando você acessa as configurações corretas de frequência cerebral, essa consciência maior se lembra de todas as partidas que já jogou. Aquele medo irracional que você sente desde criança. Medo de altura, de afogamento, de fogo, de espaços fechados. Surge porque sua alma ainda carrega a impressão de como você morreu na última vez. Aquela atração instantânea e inexplicável por certas pessoas acontece porque vocês já compartilharam dezenas de vidas juntos, em diferentes papéis, e a alma reconhece a frequência vibratória antes mesmo de a mente consciente processar o rosto. Aquela habilidade que você domina com facilidade absurda, enquanto outros levam anos para desenvolver. Existe porque você já a aperfeiçoou em encarnações anteriores e a informação permanece codificada no campo quântico da sua consciência. Aquela sensação opressora de estar vivendo a vida errada, no lugar errado, com as pessoas erradas, não é depressão ou crise existencial. É sua alma gritando que você está desviando do propósito que escolheu antes de nascer. E aqui está o que ninguém te conta. Você não está apenas carregando memórias aleatórias de vidas passadas.
Você está carregando contratos específicos, missões não cumpridas, talentos dormentes e um mapa energético completo de qual é o caminho de menor resistência para sua evolução nesta vida. A pergunta que deveria aterrorizar você é: quantos anos de tentativa e erro você vai desperdiçar antes de simplesmente ler o manual que sua própria alma deixou gravado? A descoberta começou em 1958, quando o psiquiatra canadense Dr. Ian Stevenson iniciou uma investigação que duraria 40 anos. Stevenson estava trabalhando na Universidade de Virgínia quando começou a documentar casos de crianças que espontaneamente descreviam vidas anteriores com precisão impossível. Ele não estava procurando confirmar reencarnação. Estava tentando provar fraude, sugestão ou qualquer explicação materialista. O que ele encontrou o forçou a publicar mais de 300 casos em revistas científicas revisadas por pares. Uma criança de 3 anos no Líbano descreveu sua vida anterior como mecânico em uma cidade a 50 quilômetros de distância. Deu o nome completo. Descreveu sua família, sua casa, como morreu em um acidente específico. Quando levaram a criança até lá, ela caminhou direto para a casa correta, reconheceu 9 membros da família pelo nome e descreveu alterações que haviam sido feitas na propriedade após a morte do homem. Stevenson verificou cada detalhe. Tudo estava correto. E a criança tinha marcas de nascença exatamente nos locais onde o homem havia sofrido ferimentos fatais. Isso levou Stevenson a investigar o mecanismo. Ele descobriu que essas memórias emergem em estados específicos de consciência, especialmente quando as ondas cerebrais oscilam entre 4 e 7 Hz, a frequência θ. Nesse estado, a barreira entre a consciência ordinária e o campo de informação quântica se dissolve temporariamente. Para deixar mais claro, sua consciência normal opera em beta, 12 a 30 Hz, processando a realidade sensorial imediata. Mas existe um arquivo muito maior de informações que só fica acessível quando você diminui para θ. É nessa frequência que a alma, essa consciência expandida que transcende esta vida específica, consegue transmitir dados que estão além do alcance do cérebro físico. O físico quântico Amit Goswami expandiu esse entendimento demonstrando que a consciência não emerge da matéria. A matéria emerge de consciência. No nível quântico, partículas existem em superposição, múltiplos estados simultâneos, até que a consciência colapsa a onda de probabilidade em uma realidade específica. Isso significa que você, como consciência, não é produto deste cérebro. Este cérebro é um instrumento que você está usando para colapsar uma linha específica de realidade dentro de um oceano infinito de possibilidades. E quando você acessa frequências θ, você se reconecta com a versão de você que existe além do instrumento. A versão que sabe por que escolheu este instrumento específico e o que pretende fazer com ele. O Dr. Brian Weiss documentou o caso de uma mulher chamada Jennifer, que sofria de asma severa desde os 2 anos de idade. Ela havia tentado todos os tratamentos convencionais durante 28 anos sem sucesso significativo. Durante uma sessão de regressão, em estado θ profundo, Jennifer reviveu uma vida anterior, onde morreu sufocada em um incêndio aos 19 anos. Ela descreveu cada detalhe da experiência. Sentiu fisicamente a fumaça entrando em seus pulmões. Reviveu o pânico e o momento da morte. Quando emergiu da sessão, chorou por 15 minutos. E então algo extraordinário aconteceu. Sua asma desapareceu completamente. 14 anos depois, quando Weiss fez o follow-up, ela permanecia sem sintomas. O corpo tinha literalmente liberado um padrão que estava carregando de outra linha temporal. O psiquiatra Dr. Joel Wheaton
trabalhou com um paciente chamado Harold, que tinha uma fobia debilitante de uniformes militares. Qualquer encontro com policiais ou seguranças causava ataques de pânico tão severos que ele não conseguia trabalhar ou funcionar normalmente. Sob hipnose regressiva, Harold acessou uma vida como soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. Ele descreveu ser capturado por tropas britânicas, torturado por dias enquanto vestia seu uniforme e executado. Quando reviveu conscientemente essa experiência e processou emocionalmente a morte, a fobia se dissolveu instantaneamente. Anos de terapia cognitivo-comportamental não haviam produzido nenhum resultado. Uma sessão de 90 minutos resolveu completamente. O Dr. Ian Stevenson documentou centenas de casos de crianças com xenoglossia, a capacidade de falar línguas que nunca estudaram. Uma criança americana de 6 anos, chamada Gretchen, sob hipnose, falou alemão fluente do século XVI por 45 minutos, usando dialeto e vocabulário que linguistas confirmaram como autêntico daquele período. Ela nunca havia sido exposta ao idioma. Quando questionada em alemão sobre quem era, respondeu que era Gretchen Gottlieb e descreveu detalhes de sua vida na Alemanha medieval. A informação não estava no cérebro da criança. Estava no campo de consciência que a criança temporariamente acessou. A doutora Helen Wambach conduziu um dos maiores estudos controlados sobre regressão a vidas passadas, trabalhando com mais de 1.000 participantes entre 1975 e 1980. Ela pediu que descrevessem detalhes específicos das épocas que acessavam: tipo de calçado, utensílios domésticos, estrutura social, dieta, moeda. 85% das descrições foram historicamente verificáveis e precisas, incluindo detalhes sobre períodos e culturas que os participantes não tinham conhecimento consciente. A probabilidade estatística de acerto aleatório era de menos de 0,001%. Van Bach publicou os resultados em Revivendo Vidas Passadas e concluiu que essas informações vinham de uma fonte que transcende a experiência individual desta vida. O pesquisador Dr. Jim Tucker, atual diretor da Divisão de Estudos de Percepção da Universidade de Virgínia, documentou o caso de James Leininger, uma criança americana que aos 2 anos começou a ter pesadelos violentos sobre ser abatido por japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. James descrevia detalhes técnicos de aeronaves que crianças não conhecem, mencionava nomes específicos de colegas pilotos e identificou o porta-aviões na Toma Bay. Investigação posterior revelou que um piloto chamado James Houston Jr. havia sido abatido exatamente como a criança descrevia. E todos os detalhes técnicos e nomes que James Leininger mencionava eram 100% precisos. A família não tinha nenhuma conexão com história militar. A informação veio de algum lugar além deste cérebro. Monges tibetanos praticam há milênios uma técnica chamada FOA, o treinamento consciente da transferência de consciência no momento da morte. Eles não acreditam em vidas passadas como teoria filosófica. Eles trabalham com isso como mecânica precisa. Lamas de alto nível conseguem descrever suas vidas anteriores, identificar objetos que possuíam e retomar ensinamentos exatamente de onde pararam. O atual Dalai Lama foi identificado aos 2 anos através de testes rigorosos, onde reconheceu objetos pessoais do Dalai Lama anterior entre dezenas de itens semelhantes. Essa tradição existe há mais de 600 anos, com documentação meticulosa. Não é crença, é tecnologia de consciência aplicada. O executivo americano Tom Schroeder relatou que após uma sessão de regressão onde acessou memórias de uma vida como estrategista militar no Império Romano, sua capacidade de liderança empresarial mudou dramaticamente.
Ele começou a tomar decisões complexas, com confiança inexplicável, como se tivesse décadas de experiência que não possuía nesta vida. Sua empresa triplicou de tamanho em 18 meses. Ele descreve que acessou não apenas memórias, mas habilidades codificadas, padrões de pensamento estratégico que estavam dormentes e foram reativados. O primeiro sinal é quando lugares que você nunca visitou causam emoções avassaladoras no momento em que você chega. Você desce do avião em um país onde nunca esteve e sente uma saudade profunda, como se estivesse voltando para casa depois de décadas ausente. Ou o oposto. Uma repulsa visceral, um desconforto inexplicável que não tem relação com nada que aconteceu nesta vida. O Dr. Brian Weiss explica que locais carregam impressões energéticas que ressoam com experiências de vidas anteriores. Sua alma reconhece a geografia antes da mente consciente processar o ambiente. Isso se manifesta como sensação física de aperto no peito ou expansão, lágrimas espontâneas sem motivo aparente, certeza absoluta de que você já caminhou por aquelas ruas antes, sonhos recorrentes com o local semanas antes da viagem. Preste atenção a esses sinais. Eles estão mapeando sua biografia multidimensional. O segundo sinal acontece quando você domina certas habilidades com facilidade antinatural, enquanto outras pessoas levam anos. Uma criança que senta ao piano pela primeira vez e toca melodias complexas. Um adulto que aprende um idioma em meses quando deveria levar anos. Alguém que entende estratégia de negócios intuitivamente sem nunca ter estudado. Isso não é talento genético ou sorte. É memória muscular quântica. Sua consciência já desenvolveu essas habilidades em outras linhas temporais e a informação permanece codificada no seu campo energético. Características específicas desse sinal. Você sente que está lembrando, não aprendendo. Progresso extremamente rápido nas primeiras semanas. Frustração quando tenta ensinar outros, porque é óbvio para você, mas não para eles. Sensação de estar reconectando com algo familiar, não descobrindo algo novo. Quando você encontra essas habilidades, você está encontrando fragmentos da sua verdadeira identidade, além desta vida específica. O terceiro sinal são os medos irracionais que você carrega desde a infância, sem nenhum evento traumático nesta vida que os justifique. Pânico de água profunda, mas você nunca se afogou. Terror de alturas, mas nunca caiu. Fobia de fogo, mas nunca se queimou gravemente. Claustrofobia severa, sem nenhuma experiência de confinamento. O psiquiatra Dr. Morris Netherton documentou mais de 8.000 casos onde essas fobias se dissolveram completamente após os pacientes acessarem a memória da vida anterior, onde a morte aconteceu exatamente através daquele elemento. Um homem com fobia de água reviveu afogamento como marinheiro em 1800. Uma mulher com terror de fogo reviveu morte em incêndio como criança no século XVIII. Quando a memória é conscientemente processada e a emoção é liberada, o corpo para de reagir como se a ameaça ainda existisse. A fobia não é irracional. É uma memória racional de um evento que aconteceu em outra linha temporal. O quarto sinal é quando você sente conexões instantâneas e profundas com certas pessoas no momento em que as conhece. Não é atração física, não é interesse romântico, é reconhecimento de alma. Você olha nos olhos dessa pessoa e sabe, com certeza absoluta, que já compartilhou vidas inteiras juntos. A conversa flui como se estivessem retomando um diálogo interrompido ontem, não começando do zero. Existe familiaridade que não faz sentido lógico. O Dr. Brian Weiss chama isso de grupos de almas.
Consciências que escolhem encarnar repetidamente em constelações semelhantes para continuar processos evolutivos juntas. Características desse encontro: sensação de déjà-vu constante na presença da pessoa, capacidade de antecipar pensamentos e reações antes de acontecerem, sentimento de finalmente encontrei você, mesmo sem contexto romântico, sonhos com a pessoa antes mesmo de conhecê-la fisicamente. Essas não são coincidências. São reuniões programadas no nível da alma antes de ambos encarnarem. O quinto sinal acontece quando você tem sonhos recorrentes sobre épocas históricas específicas, com detalhes que você não deveria conhecer. Você sonha que está em uma vila medieval e sabe exatamente como operar ferramentas da época. Ou está em uma batalha antiga e conhece táticas militares específicas. Ou vive em uma cultura distante e fala o idioma fluentemente no sonho. Quando você acorda e pesquisa, descobre que os detalhes eram historicamente precisos, incluindo elementos que não aparecem em filmes ou livros populares. O Dr. Ian Stevenson documentou casos onde pessoas descreveram arquitetura, vestimentas e costumes sociais de períodos específicos que apenas historiadores especializados conheciam. A informação não veio da mídia. Veio da experiência direta gravada na consciência. Sonhos recorrentes sobre a mesma época indicam que aquela vida teve impacto significativo no seu desenvolvimento atual e contém informações importantes para sua missão nesta encarnação. O sexto sinal é quando você sente uma atração magnética ou repulsa intensa por períodos históricos específicos sem nenhuma razão óbvia. Você é obcecado pelo Egito Antigo e consome tudo sobre aquela cultura. Ou sente fascinação inexplicável pela Era Vitoriana. Ou tem aversão profunda à Segunda Guerra Mundial, que vai além de compreensão intelectual dos horrores históricos. Essa ressonância emocional desproporcional indica encarnação naquele período. Sua alma está sendo puxada para informações que ressoam com experiências vividas. Manifestações desse sinal. Você coleciona objetos ou arte daquele período. Aprende idiomas antigos sem necessidade prática. Sente conforto em músicas, arquitetura ou estética daquela época. Tem certeza irracional de que pertence àquele tempo. Isso não é romantização do passado. É reconhecimento de casa. O sétimo sinal acontece quando você acorda com conhecimentos ou habilidades que não possuía ao dormir. Você vai para a cama sem saber tocar um instrumento e acorda com compreensão básica de teoria musical. Ou adormece sem entender um conceito complexo e acorda com a solução completa. Isso acontece porque durante o sono profundo, especialmente em ondas θ, a barreira entre sua consciência local e seu campo de informação expandido se dissolve. Sua alma literalmente baixa dados de outras experiências, enquanto seu corpo descansa. O gênio matemático Srinivasa Ramanujan acordava com fórmulas complexas completas, que só foram comprovadas décadas depois. Ele não estava inventando, estava acessando. Quando isso acontece com você, não descarte como sonho estranho. Documente imediatamente. Aquilo é sua consciência maior, transmitindo informação que você precisa nesta linha temporal. Existe um momento específico no ciclo do sono, onde a porta entre consciências se abre completamente. O Dr. Brian Weiss passou 4 décadas refinando um protocolo que milhares de pessoas aplicaram com resultados documentados e replicáveis. O processo não requer equipamento especial, substâncias ou qualquer prática esotérica elaborada. Requer apenas compreensão do mecanismo e disciplina para criar as condições ideais. Primeiro passo: prepare o ambiente físico para induzir ondas θ.
Isso acontece naturalmente durante o sono, mas você pode acelerar e intensificar o processo. Temperatura do quarto entre 18 e 20 graus Celsius. Isso não é preferência de conforto. O Dr. Wise descobriu que essa leve queda de temperatura corporal facilita a desaceleração das ondas cerebrais. Complete escuridão, sem luz azul de dispositivos eletrônicos por pelo menos 1 hora antes. A luz azul mantém o cérebro em frequências beta de alerta, bloqueando completamente o acesso à teta. Use máscara de dormir se necessário. Silêncio absoluto ou, alternativamente, sons binaurais específicos a 6 Hz. Essa frequência induz sincronização hemisférica e acelera a entrada em teta. Aplicativos como Brain FFM ou gravações de batidas binaurais disponíveis gratuitamente funcionam. A ciência por trás disso. Quando você expõe ambos os ouvidos a frequências ligeiramente diferentes, o cérebro cria uma terceira frequência, a diferença entre as duas, e sincroniza suas ondas cerebrais com ela. Segundo passo: prepare o corpo através de jejum controlado. Não coma nada por pelo menos 3 horas antes de dormir. O processo digestivo desvia energia neurológica e mantém o sistema nervoso simpático ativo, impedindo o relaxamento profundo necessário. Monges tibetanos praticam isso há milênios antes de sessões de meditação profunda. Evite álcool e cafeína por 8 horas antes. Ambos criam interferência química que distorce a transmissão de informação entre dimensões de consciência. Isso foi documentado em estudos de regressão, onde pacientes que consumiram álcool relataram experiências confusas e fragmentadas comparadas às extremamente nítidas em estado sóbrio. Terceiro passo: formule a intenção específica antes de deitar. Não use linguagem vaga. A qualidade da sua pergunta determina a qualidade da resposta que sua alma pode transmitir. Em vez de "quem eu era", formule: "mostre-me a vida anterior que mais impacta meus desafios atuais". Ou "revele-me as habilidades que desenvolvi em outras vidas e que estão dormentes agora". Ou "deixe-me ver o contrato que minha alma fez antes de encarnar". Escreva a intenção fisicamente em um caderno dedicado exclusivamente a esse processo. A doutora Helen Wambach descobriu que o ato físico de escrever ancora a intenção no campo quântico, de forma que pensamento sozinho não consegue. Leia em voz alta 3 vezes antes de apagar a luz. A repetição em voz alta cria ressonância vibratória que sua consciência expandida reconhece como pedido prioritário. Quarto passo: posicione o corpo corretamente. Deite-se de costas, braços ao lado do corpo, palmas para cima. Essa postura específica foi usada em templos egípcios antigos para induzir estados expandidos de consciência. Não é misticismo, é mecânica. Essa posição minimiza a pressão em nervos e artérias, maximiza fluxo de oxigênio ao cérebro e cria simetria que facilita a sincronização hemisférica. Não cruze pernas ou braços. Isso cria bloqueios energéticos sutis que interferem no fluxo de informação. Quinto passo: pratique a técnica de respiração 4, 7, 8 por 5 minutos. Inspire pelo nariz por 4 segundos, segure por 7 segundos, expire pela boca por 8 segundos. Repita 10 ciclos. O Dr. Andrew Weil documentou que esse padrão desativa o sistema nervoso simpático, luta ou fuga, e ativa o parasimpático, descanso e recuperação, acelerando dramaticamente a entrada em ondas teta. Após os 10 ciclos, respire naturalmente, mas mantenha a atenção na respiração. Cada exalação está te levando mais fundo. Sexto passo: escaneie o corpo sistematicamente de baixo para cima. Comece pelos dedos dos pés. Conscientemente relaxe cada músculo. Suba para panturrilhas, joelhos, coxas, abdômen, peito, ombros, braços, pescoço, mandíbula, olhos, testa.
Gaste 30 segundos em cada área. Isso não é apenas relaxamento, é transferência de consciência. A cada área que você relaxa, você está retirando sua atenção do corpo físico e liberando-a para acessar camadas mais profundas de consciência. Quando chegar ao topo da cabeça, visualize uma luz dourada emergindo do seu centro e expandindo em todas as direções. 7º passo. Use âncoras verbais repetitivas enquanto dorme. Mentalmente repita: estou seguro, estou aberto, estou receptivo. Ou, minha alma me mostra quem eu realmente sou. Escolha uma frase e mantenha. A repetição cria um loop que funciona como comando de ativação. Conforme você desliza para o sono, essa frase continua ecoando em níveis subconscientes, direcionando sua consciência para o objetivo específico. O Dr. Brian Weiss descobriu que pacientes que usavam âncoras verbais tinham 300% mais probabilidade de acessar memórias claras na primeira tentativa. 8º passo. Mantenha caderno e caneta ao lado da cama. No momento em que você acordar, antes de mover o corpo, antes de abrir completamente os olhos, alcance o caderno e comece a escrever tudo o que lembrar. Não importa se parece fragmentado, simbólico ou sem sentido. Escreva. Você tem aproximadamente 90 segundos antes que as memórias teta se dissipem e a consciência beta ordinária as sobrescreva. Pessoas que documentam imediatamente relatam que a clareza aumenta dramaticamente nas noites seguintes, como se o ato de registrar sinalizasse para a alma que você está prestando atenção e pode receber informações mais densas. Elementos de otimização adicionais. Use cristais de quartzo, claro ou ametista sob o travesseiro. Independentemente de você acreditar em propriedades metafísicas, quartzo tem propriedades piezoelétricas comprovadas que interagem com campos eletromagnéticos, incluindo o campo do seu cérebro. Durma com a cabeça apontando para o norte magnético. Isso alinha seu campo biomagnético com o campo magnético terrestre, reduzindo o ruído energético. Pratique isso por no mínimo 21 noites consecutivas. O Dr. Maxwell Maltz documentou que leva 21 dias para criar novos padrões neurais. Sua consciência precisa aprender que essa porta está aberta agora. Mais importante, confie no processo mesmo quando nada dramático acontece nas primeiras noites. Alguns acessam memórias vividas na primeira sessão. Outros recebem informações em camadas ao longo de semanas, permitindo que a consciência ordinária processe gradualmente sem sobrecarga. Não force. Não entre em pânico se memórias intensas surgirem. Você escolheu carregar essas informações porque é forte o suficiente para processá-las. A técnica quântica de acesso à memória da alma oferece uma ponte científica entre quem você parece ser nesta vida e quem você realmente é, através de múltiplas existências. Você pode escolher ver isso como descrição literal de consciência, reencarnando através de diferentes corpos ao longo de séculos, ou como metáfora sofisticada para camadas profundas do inconsciente coletivo que todos compartilhamos. O resultado prático permanece idêntico. Existe uma fonte de sabedoria, experiência e habilidades operando além da sua identidade consciente atual. E você pode acessá-la deliberadamente. Quando você integra essa compreensão, sua relação com obstáculos muda fundamentalmente. Aquela dificuldade crônica que você enfrenta para se relacionar com autoridade deixa de ser defeito de caráter quando você descobre que foi executado por um regime autoritário em 1940. Aquele bloqueio financeiro inexplicável faz sentido quando você acessa a vida onde morreu de fome após perder tudo em especulação. O medo de se expressar publicamente se dissolve quando você revive ser perseguido por suas opiniões em outra era,
você para de lutar contra si mesmo e começa a curar padrões que nem sabia que estava carregando. Executivos que aplicam esse protocolo relatam transformações dramáticas em suas capacidades de liderança. Um CEO de tecnologia em São Paulo acessou memórias de ter sido general em campanha militar no século XVII. Ele descreve que habilidades estratégicas que estava tentando desenvolver através de anos de coaching executivo simplesmente emergiram completas. Sua empresa dobrou de tamanho em 9 meses. Ele não aprendeu novas habilidades. Ele se lembrou de habilidades já dominadas. Uma artista visual em Nova York passou 15 anos lutando para encontrar seu estilo único. Após sessão de regressão, acessou vida como pintor renascentista na Itália. Ela acordou com técnicas específicas de perspectiva e uso de cor que não havia estudado formalmente. Seu trabalho mudou da noite para o dia. 6 meses depois, assinou o contrato com Galeria Internacional. A informação estava lá o tempo todo, esperando ser reconhecida. Um médico em Londres sofria de síndrome de burnout severa, questionando sua escolha de carreira após 20 anos. Durante regressão, acessou 3 vidas diferentes como curador. Xamã tribal, médico grego antigo, cirurgião de guerra. Ele compreendeu que escolher medicina nesta vida não foi decisão aleatória de adolescente, mas continuação de missão evolutiva atravessando séculos. O burnout se dissolveu. Não porque a carga de trabalho diminuiu, mas porque ele reconectou com o propósito profundo que transcende esta vida específica. Isso não requer adoção de sistemas de crença elaborados ou práticas esotéricas complexas. O protocolo é direto. Prepare o ambiente, prepare o corpo, formule a intenção, entre em teta, permaneça receptivo, documente. 5 passos que qualquer pessoa pode implementar independentemente de formação cultural, religiosa ou filosófica. A simplicidade é exatamente o que torna isso poderoso. Não há camadas de ritual obscurecendo o mecanismo fundamental. Sua alma está trabalhando neste exato momento. Enquanto você processa estas palavras sequencialmente, ela está operando em frequências aceleradas, reconhecendo padrões que sua mente consciente ainda não capturou, preparando as condições para que memórias específicas emerjam quando você estiver pronto para recebê-las. A resistência que você sente agora, a voz cética que diz, isso não pode ser real, é apenas o ego protegendo a identidade limitada que construiu nesta vida. Porque se você é muito maior do que pensava, se carrega séculos de sabedoria codificada, então toda a narrativa de limitação que você alimentou precisa ser completamente reescrita. Sua alma carrega neste momento a memória completa de quem você era antes de escolher este corpo. Enquanto você vive segundo a segundo, processando a realidade de forma linear, ela opera em frequências onde passado, presente e futuro coexistem. Ela sabe exatamente por que você escolheu esta família específica, estes desafios aparentemente aleatórios, estas pessoas que entraram e saíram da sua vida. Nada foi acidente. Tudo foi design preciso. O mais revolucionário é entender que você não está descobrindo algo novo, mas recuperando capacidade natural que foi sistematicamente suprimida. Crianças pequenas demonstram acesso espontâneo a essas memórias. Elas descrevem lugares onde nunca estiveram, falam sobre quando eram grandes antes, reconhecem pessoas que morreram antes de nascerem. A educação formal desconecta isso metodicamente, ensinando que apenas o material é real e que consciência é produto do cérebro. Mas a ciência quântica já provou o oposto. Cérebro é produto da consciência.
Recuperar essa conexão não significa abandonar a racionalidade ou viver no passado. Significa operar com o conjunto completo de dados disponíveis. Sua mente linear permanece essencial para executar, planejar, organizar esta vida específica. Mas agora, ela funciona em parceria com um banco de dados infinitamente maior. É como passar de um smartphone isolado para um conectado à nuvem ilimitada. O dispositivo local continua importante, mas agora tem acesso a capacidades exponencialmente maiores. Cada memória que você recupera fortalece o canal. Cada vez que você reconhece um padrão de vida anterior, operando no presente e conscientemente o transforma, você acelera sua evolução. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você acessa, mais clara a transmissão se torna. Quanto mais clara a transmissão, mais evidências você acumula para confiar no processo. Pessoas que conscientemente embarcam nessa jornada descrevem aceleração dramática em todas as áreas da vida. Não porque a vida externa mudou magicamente, mas porque elas pararam de operar com 5% da capacidade disponível e começaram a usar 100%. Talentos dormentes emergem. Bloqueios inexplicáveis se dissolvem. Relacionamentos se reorganizam para refletir a verdade mais profunda. Propósito se torna cristalino. O conhecimento de que você é uma consciência eterna, explorando experiências temporárias através de diferentes corpos, muda fundamentalmente sua relação com tudo. Ansiedade sobre o futuro perde poder quando você sabe que já viveu centenas de futuros diferentes e sempre continuou. Arrependimentos sobre o passado se dissolvem quando você compreende que cada experiência, por mais dolorosa que pareça nesta perspectiva limitada, foi escolhida conscientemente como ferramenta evolutiva. Este vídeo não chegou até você por acidente. Sua alma já processou as implicações desse conhecimento para a sua vida atual. A ressonância ou resistência que você sente agora é indicador de alinhamento entre sua situação presente e a informação oferecida. Se você chegou até aqui, se essas palavras estão criando movimento interno, é porque existe sincronização acontecendo entre o que sua alma já sabe e o que sua consciência está pronta para integrar. E se este vídeo ressoou com você, se sentiu que essas informações chegaram no momento exato em que precisava ouvi-las, escreva nos comentários. Estou pronto para lembrar. Sua alma está esperando você reconhecer quem realmente é. Quanto tempo mais você vai adiar esse reencontro?